Bem-vindos à aula número 1 do curso Fundamentos da Música para Leigos, aqui promovido pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Eu sou a Marisa Ramires e vou conduzir vocês nessa jornada pela linguagem musical. O assunto da aula de hoje é propriedades do som. Mas eu sei que você deve estar se perguntando assim, propriedades do som, o que é isso? Pois é. As propriedades do som são aquelas características inerentes, aqueles aspectos particulares que a gente tenta sempre salientar quando a gente quer descrever um som que nos rodeia. Temos aí a oportunidade agora de olhar cada uma das propriedades do som, que aliás são 4 tipos básicos, de uma maneira bem particular. Mas antes de mais nada, vamos saber quais são esses tipos, né? Quais são essas propriedades do som? Altura, duração, intensidade e timbre. Mas não pense aí que você vai ouvir cada uma delas de uma maneira isolada e vai ficar tranquilão. Não! Quando nós ouvimos uma música, todas elas estão interagindo umas com as outras. Não acredita não? Vamos dar um exemplo? Olha, eu vou tocar uma música aqui para você, uma música que você conhece bem, mas eu vou tentar só enfatizar um aspecto dela, uma única propriedade do som. E eu desafio você a me dizer qual é a música. Vamos lá! E aí? Deu? Foi fácil? Viu? A gente precisa, na verdade, da interação entre todas as propriedades do som para que a gente consiga, aí sim, executar, interpretar e ouvir uma melodia. Vamos agora falar especificamente sobre a propriedade altura. A altura é a propriedade do som que se refere às frequências. Isso, a frequência de vibração de um som. Em música, isso se relaciona com as notas musicais. Vamos dar um exemplo de uma classificação auditiva de altura que vai ficar bem mais claro para você. A altura pode ser classificada em 3 níveis básicos: sons graves, sons médios e sons agudos. Vamos ouvir um exemplo de cada um desses tipos? Melhorou, né? Vocês perceberam que eu toquei sempre a mesma melodia, só fui trocando para você o que a gente chama de registro. Registro agudo, registro médio e registro grave. Ficou mais claro agora? Só que, não se esqueça, existem termos que a gente usa no cotidiano para falar sobre essas questões da altura. Preste bem atenção, assista esse vídeo. Cara, sucesso, fama, professora de música? Não, só se eu fosse, sei lá, diva do rock, cantora de ópera, sabe como é aquela coisa? Credo, mãe, que voz fina é essa? Não gostou, não? Podia cantar um pouco mais grosso, né? Ah, é? Vai agora. Poró, 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 poró. Não, mas aí tá grosso demais, parece até um tenor. Pô, tá difícil de você ficar satisfeito comigo. Tá louco, não tenho sucesso nem em casa. Percebeu que nesse vídeo os termos musicais grave e agudo são comentados como voz grossa e voz fina? Não, gente. A partir de agora nós já sabemos. Grave, que era grosso. Agudo e não fino. Combinado? Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre as qualidades do som referentes às outras propriedades. Vamos falar um pouquinho sobre a propriedade do som duração. Duração diz respeito ao quanto tempo
o som ou o silêncio se prolongam. Portanto, eu posso descrever na música isso por meio das figuras e das pausas, que são elementos do código musical apropriados para fazer menção à propriedade do som, duração. Vamos primeiro conhecer auditivamente como que eu poderia classificar os opostos na duração. Duração, você poderia ter sons longos e sons curtos. Vamos ouvir exemplos para que a gente consiga decodificar isso e reconhecer auditivamente. Vamos lá. Agora, nós vamos ouvir sons curtos. Melhorou? Você também não pode esquecer que no caso da propriedade de duração, essa relação de longo, curto, que eu exemplifiquei por meio de sons, também pode ser feita para se remeter ao silêncio. Porque silêncio em música é muito importante e também a sua duração é quantificada, é medida. E, portanto, tudo que vale para o som também vale para o silêncio. E faz parte da onde? Da duração. Vamos ver um exemplo com sons longos e logo depois tem um vazio, um buraquinho entre o som longo e a sua continuação. Esse buraco, esse vazio representa pra gente o silêncio em música. No nosso código musical, você vai conhecer mais tarde, isso será grafado em forma de pausas. Quando eu junto a propriedade duração com a propriedade altura, elas dão todas as dicas que você precisa para reconhecer uma melodia. E assim, elas são essenciais para o ensino da música. Peraí, não estou fazendo bullying com as demais, tá? Que demais? Que outra? As outras que estão faltando eu falar aqui. Intensidade e também o timbre. A propriedade do som intensidade diz respeito à força com a qual você utiliza para executar, para tocar uma música, uma melodia. Diz respeito, portanto, ao volume. Assista esse vídeo e veja como nós confundimos um pouquinho esses termos quando a gente fala com um linguajar do cotidiano. Viu? Se pegou falando isso também? Abaixa esse som, o som está muito alto. Gente, alto não se refere à propriedade do som, intensidade. Para falar sobre isso, nós usamos termos técnicos em música. Os termos são forte e fraco. Em música também existem sinais para notar essa graduação. Os 3 principais níveis de graduação da dinâmica, ou seja, da intensidade em música, se refere a sons fortes, sons de graduação média e sons de graduação fraca. Quais são os símbolos que eu utilizo? F para forte, mesoforte, MF para médios e P para intensidade fraca. Existem ainda graduações intermediárias. Olha essa tabela que está aparecendo agora no seu vídeo. Tá vendo? Vai do pianíssimo, PP, ao fortíssimo, 2 Fs. Vamos ouvir uma música do repertório que demonstra bem a passagem do piano, que é uma intensidade bem fraca, até o fortíssimo, que é uma intensidade muito forte. Trata-se do prelúdio de Rachmaninoff.
Legal, né? Deu para esclarecer? Então agora, claro, vamos comentar a última propriedade, o timbre. Timbre diz respeito à fonte sonora, aquela fonte que está sendo usada para produzir o som. Pode ser qualquer um dos instrumentos, qualquer voz, qualquer elemento que eu use para bater. Vai produzir uma qualidade de som. Essa qualidade dita cor, né? Que faz com que a gente reconheça, isso é um piano. Ah, não, isso é uma guitarra. Não, isso é um violoncelo? Pois é. Quando eu uso esses termos para dizer qual é o instrumento que está produzindo o som, estou descrevendo o som, falando quem é que está executando, quem está sendo usado como fonte sonora, isso diz respeito ao timbre. Vamos ouvir um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven, tocada inicialmente pelo violoncelo e a segunda frase pelo piano. Veja como a música continua, mas troca o timbre. Curta aí. Pronto, gente. Deu para entender que a música é constituída pela interação dessas 4 propriedades do som. É claro que algumas vezes, algumas propriedades se sobressaem a outras e eu presto mais atenção, mas todas elas, sem exceção, estão presentes a cada audição musical. Agora que já passamos pelas definições de cada uma das propriedades do som e alguns exemplos, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos para a parte auditiva. E, portanto, eu vou começar enfatizando a propriedade do som, altura. Então, vamos começar por altura. O primeiro exercício que eu vou lançar aqui para você, o desafio, diz respeito a você identificar qual som foi mais grave e qual som foi o mais agudo. Como? Porque, presta bem atenção, vamos pensar juntos. Um som pode ser grave para alguém e, ao mesmo tempo, aquele som ser agudo. Por exemplo, se eu falo assim, pai, eu acho que é grave para mim, mas para um homem, esse registro pode não ser tão grave assim. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar o som mais grave e o mais agudo por comparação. Vocês ouvirão 2 sons tocados, tá? Eu vou realizar esses sons ao piano. E aí, por comparação, depois de ouvi-los, você vai marcar a alternativa correta. O primeiro som ouvido foi mais grave que o segundo? Ou não? Se for o mais grave, você vai lá e põe o xizinho, foi o mais grave. Se foi o mais agudo, você vai lá e põe, não, o primeiro som foi o mais agudo. Igual loteria, vai ser mole, mole, mole. Vamos lá, exercício 1, assinale a alternativa correta. Exemplo 1, ouça os sons. E aí? O primeiro som foi mais grave ou mais agudo? Se você precisar, ouça novamente. Está em dúvida? Não faz mal. Ouça de novo o exercício. Vamos lá? Resposta correta! Agora vamos ao exemplo 2. Ouça os 2 sons, compare. Assinalou? Você está certo disso? Vamos conferir agora. Resposta certa! Uhul! Tá acertando tudo! Exemplo 3. Manda! Vamos lá, vamos corrigir. Olá, resposta correta.
exemplo 4. Agora vamos lá. Conferido? Resposta certa. Maravilha, gente. Acharam fácil? Agora é para gabaritar, hein? Exemplo 5. Resposta correta agora. Muito bem. Então nós vamos continuar trabalhando com essa questão auditiva, só que com um passo a mais, tá? Esse passo a mais diz respeito a você começar a relacionar aquilo que você está ouvindo com uma notação. E a notação que eu vou utilizar inicialmente é a notação gráfica. Para isso, veja, novamente nós vamos tocar 2 sons e por comparação você vai assinalar qual alternativa cujo gráfico representa essa comparação entre som grave e som agudo que eu acabei de tocar. Como é que você vai fazer isso? Vai ser o seguinte, ó, você terá uma alternativa representada dentro de um gráfico, no qual o primeiro som vai ser representado por um traço. Se o segundo som a ser tocado estiver acima, tá vendo? Toda vez que está acima é porque esse som é mais grave e o segundo som tocado foi mais agudo. Se caso for o inverso, pode deixar aqui no gráfico, aí vai ficar tudo bonitinho para você, tá? Se for o inverso, o primeiro som será representado mais aqui e o segundo som logo abaixo. Essa representação de direção no qual o som agudo sempre está acima, representado graficamente acima, e o som grave para baixo, é a representação que também nós usaremos na linguagem musical. Por isso que é tão importante já começar a fazer uma representação gráfica que seja possível de ser transposta para a notação musical. Aqui seria o primeiro som mais agudo e o segundo som mais grave. Vamos lá ao exercício 2. Assinale a alternativa correta, na qual o gráfico corresponde àquilo que você está ouvindo. Exercício 2, exemplo 1. Ouça os sons. Pronto? E agora? Alternativa correta. Muito bom! Entendeu como funciona? Muito bem. Agora vamos para o exemplo 2. Pronto, foi fácil? Vamos conferir? E aí, gabaritou, né? Tá tudo certo. Agora que você já achou que foi muito fácil, eu vou introduzir uma nova dificuldade no exercício. Veja bem, ó. Então vamos lá, vamos aqui de novo. Só que agora serão 3 possibilidades. Como assim 3 possibilidades? 2 sons, isso mesmo, ó. Se o primeiro som for mais grave, continuamos aqui. Vou até trocar a caneta, ó. O segundo som mais agudo. Beleza, já entenderam? Então aqui foi o mais grave e aqui foi o mais agudo. Se o primeiro som for mais agudo que o segundo, então virá representado aqui, ó, o agudo e logo depois o grave abaixo, conforme nós já entendemos. Cadê a novidade então? A novidade agora é isso aqui, ó. É a repetição da altura. É a mesma altura repetida. Esse é o desafio. Vamos lá? Exemplo número 3.
Ouça com calma. Foi? Vamos conferir. Ô, tranquilão? Agora vamos lá. Exemplo 4. Tá achando mole, né? Então, confere aí, vê se deu tudo certo. Agora sim, saideira, exemplo 5. Tudo certo, né? Achou que foi tranquilo? Se você teve alguma dificuldade, não hesite, volte e refaça o exercício. Tudo bem? Vamos lá. Pronto, agora você está preparado para o próximo desafio. Qual que será isso? O que ela vai aprontar agora? Você ouvirá 3 sons. Isso mesmo. Ah, mas eu já não fiz esse exercício, calma lá. Porque nós estávamos trabalhando, por comparação, apenas com a distinção entre o som mais grave e o som mais agudo. Agora, com a entrada desse terceiro elemento, você também terá a oportunidade de perceber um som aqui, ó, intermediário, entre esses dois opostos. Esse som será classificado como médio. Assim, o exercício 3 vai trazer 3 sons tocados e você deverá parar, memorizá-los, tá? De preferência cantar junto e depois distinguir. O primeiro som que eu ouvi foi mais grave? Se for o mais grave, você vai lá e nota G para grave. Ah, tá bom, mas o segundo som foi o mais agudo, porque eu já ouvi os 3. Ah, então por comparação eu saquei que o segundo som foi agudo, põe o A. E o do meio? Nossa, o terceiro som entrou justamente ali no meio, entre o grave e o agudo. Aí você vem e faz a notação do M. Deu para entender? Agora eu vou te dar um exemplo disso na voz. Preste atenção, ó. Pá. Segundo som. Pá. Terceiro som. Pá. Percebeu? Eu fiz pá. Esse som foi o mais agudo. Então eu vou vir com um A. Pá. Esse foi o mais grave. Porque o outro foi pá. Ele é mais agudo que esse aqui e mais grave que esse. Então é um som médio. Eu acabei de executar um exemplo com agudo, grave e médio. Entendeu o exercício? Então vamos lá, o desafio agora é seu. Muito bem. Exercício 3, exemplo 1. Pronto? Feito? Vamos conferir? Veja a resposta correta. Aê, gente, legal! Então agora, no mesmo esquema, vamos para o exemplo 2. Foi mole? Olha só a resposta correta. Acertou? Tá fácil, né? Exemplo 3. Tente cantar sempre junto com o exemplo, tá? Ouça, cante, sinta. Na hora que você estiver cantando, essa comparação que o primeiro som foi mais grave, médio ou foi agudo. Veja lá. Resposta correta agora. Exemplo 4 agora. Maravilha, olha só a resposta. Agora sim, a saideira para gabaritar, exemplo 5. Alternativa correta. Isso, maravilha. Cumprida a missão,
agora vamos para a próxima etapa. Exercício 4. O exercício 4 lida com a representação gráfica agora de 3 sons. Para a representação desses 3 sons agora, eu vou usar a relação de grave, sempre na parte de baixo do gráfico. Se o segundo som for o mais agudo, ele virá aqui, ó, na parte superior do gráfico. E claro, se eu tiver aqui um som intermediário, que seria o som médio, se o terceiro som for um som médio, eu vou utilizar a sua representação entre esses dois opostos. Eu vou representá-lo aqui, por exemplo. Então, som grave. Eu fiz o agudo em vermelho, não tinha uma outra caneta, então fica tudo bem para o som médio, tá aqui no meio, ó. Então, a passada aqui foi grave, segundo som agudo e o terceiro som médio. Isso estará sempre mostrado para você em forma de alternativas. Você só vai ter que assinalar qual é a alternativa que corresponde àquilo que você está ouvindo. Vamos enfrentar esse desafio. Exercício 4, exemplo 1. Qual é a alternativa correta, gente? Ouça de novo se for necessário. Pronto? Vamos conferir? Vai lá! Deu, né? Se não hesite. Volte, ouça com calma, cante junto e depois confira novamente. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 foi mais tranquilo? Vai lá de novo, não tenha pressa não. Olha lá, a resposta correta. Exemplo 3 agora. Conferindo. Exemplo 4. Foi? Deu certo, gente? Olha a resposta correta. Uhul! Aê! Agora, vamos gabaritar. Exemplo número 5. Resposta certa! Muito bem, gente! Parabéns! Agora vamos lá! Uma nova etapa, exercício número 5. Agora sim, vamos enfrentar a realidade. E aqui a realidade é bem legal. Por quê? Nós vamos fazer o mesmo exercício gráfico, tá? Você vai apontar a alternativa correta dos 3 sons. Qual é a diferença? A diferença é que você ouvirá músicas. Música que você conhece, música do repertório. Então eu vou tocar um trechinho da música, né? Uma frase da música, só para você ficar ligado que música é. Assim que eu terminar a representação auditiva dessa música, eu vou tocar só as 3 primeiras notas de cada uma delas. E aí sim você vai ouvi-las e assinalar a alternativa correta do gráfico que corresponde à sua escuta. Vamos enfrentar isso? Música 1. Ouça aí.
Curtiu? Lembrou? Se eu não me engano, isso foi até tema de filme. Agora, só as primeiras 3 notas. Pode cantar junto, curta bastante. Agora vamos lá conferir. Resposta certa. Gostou do exercício? Gente, esse é o primeiro passo para que a gente consiga realmente ter uma introdução à escrita e ao solfejo, aos ditados musicais, tá? Primeiro é relacionar, mapear essas alturas, tá? Mapear entre grave, médio e agudo. Vamos ouvir agora a música número 2, famosésima. Vai lá, curte e depois assinale a alternativa certa. Saiu cantando essa, né? Essa daí não tem jeito, todo mundo conhece. E agora, moçada, apenas as 3 primeiras notas. Olha lá a alternativa correta. A resposta certa foi... Acertou, né? Ficou aí comemorando com a galera? Então agora você vai gabaritar. Agora vem Mozart para você. Música número 3. Preste bem atenção nas 3 notas iniciais. Foi? Conseguiu matar fácil essa também? Agora é hora de você comemorar e ir para a galera, porque a resposta certa é... Parabéns, gente! Agora sim, nós já percorremos o primeiro trajeto entre a passada do conceito para a experiência auditiva e a notação gráfica. Agora o que falta é conquistarmos a notação musical. Como eu já tinha dito, em alturas, a notação musical se faz por meio da representação das notas. E é por aí que nós vamos começar. Agora, vamos sim conquistar a notação musical. Mas para que isso aconteça, lembre-se que nós estamos na propriedade altura. Vocês terão como missão decorar o nome das notas. É fácil, né? Então você deve falar assim, isso eu já sei. O nome das notas está aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Maravilha, moleza total, né? Pois é, gente, eu já sei esses nomes, mas agora nós temos que conquistar uma autonomia. Essa autonomia diz respeito à relação de vizinhança que essas notas têm uma em relação à outra. Vou dar um exemplo muito fácil aqui, ó. Quando você vem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, vai começar de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim por diante. Eu posso também fazer essa representação por meio de um círculo ou por meio de um gráfico, né? Esse gráfico, essa notação mais linear, ela é legal porque ela representa, de certa forma, a notação que nós faremos em música, que é usando o pentagrama. Mas, por enquanto, basta você visualizar isso aqui. Percebe a relação de vizinhança mais próxima de uma nota. Se eu pegar, por exemplo, a nota Mi, os vizinhos da nota Mi são, para frente, o Fá e para trás, o Ré. Fácil, né? Fácil porque você está olhando o escrito aqui. Veja de novo, essa relação para frente, na verdade, quando nós transpusermos isso
para a parte auditiva e para a notação musical, eu estarei dizendo que essa nota foi para o agudo. Por quê? Porque essa representação será feita à base dessa direção aqui, ó. Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai começar de novo, ó. Do e avante, ao além, e etc, até acabar tudo. Então veja, quando eu falei Mi, falei qual é o seu vizinho, a nota que está à frente, é Fá. Eu fui nessa direção. Ao ir do Mi para o Fá, nessa direção significa que eu fui para o agudo. E agora, a nota que vem antes do Mi? A nota que vem antes do Mi é o Ré. Quando eu falo nessa forma para vocês, eu estou querendo expressar que eu fui nessa direção, ó, do Mi para o Ré. Eu desci. A nota que vem antes representa para a gente que eu saí do Mi e fui para o grave. Então, essa direção é a direção que eu estou indo para o grave. Isso é muito importante e isso daqui é que vai fazer você entender a notação musical. Então, qual é a nossa tarefa que nós vamos logo desenvolver nas próximas aulas? É essa autonomia entre saber o nome das notas e a relação de vizinhança entre elas. Primeira coisa que a gente tem que treinar muito é a relação mais próxima. A nota que vem depois, isso quer dizer que vai para o agudo, e a nota que vem antes, que quer dizer que vai para o grave. Mais um exemplo? Então vamos lá. Vamos escolher uma outra nota. Eu quero a nota Sol. Estou com o Sol aqui, ó. A nota que vem depois do Sol é o Lá. Observe aqui, ó. O Sol está aqui. A nota que vem depois do Sol é o Lá. Sol, Lá significa que eu estou indo para o agudo. A nota que vem antes do Sol. Sol, o que vem antes do Sol é o Fá. Se eu estou no Sol e venho para o Fá, significa que eu estou indo para o grave. Deu para entender? Na próxima aula nós vamos ver como isso se manifesta, tá? Do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da notação no pentagrama. E por que não, auditivo também.